mas eu estou com pouco tempo e muita coisa para falar. Então abra a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 1 até o 7. Gálatas, capítulo 4. Do versículo 1 até o 7. Eu gostaria que você, enquanto me ouve, de vez em quando orasse aí pela minha garganta. Foi uma semana daquelas. Eu estou com um restinho de voz que tem que durar hoje e meus 2 cultos de amanhã. Então me ajude. Gálatas 4, de 1 a 7. O texto sagrado diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo começa fazendo uso aqui de uma alegoria. Estudiosos discutem se isso era costume ou lei no Império Romano. A verdade é que para nós não faz a menor diferença, porque depois de apresentar que, de acordo com algumas literaturas antigas, tanto era lei como costume, talvez pela extensão do Império Romano, em alguns lugares aquilo foi um costume e em outros se tornou lei. Talvez alguns acreditam que, pela dificuldade de precisar o tempo dessa literatura, pode ser que o que durante uma época era costume, depois se transformou em lei. Mas a verdade é que depois de apresentar o que quer que isso fosse, costume ou lei, depois de apresentar isso como uma alegoria, Paulo estabelece aqui uma comparação a nosso respeito. No versículo 3 ele diz: assim também nós. Qual é a alegoria usada? Ele diz: o filho, enquanto menor de idade, na condição de herdeiro, ele é dono de tudo, mas na prática, até o tempo pré-determinado pelo pai, que é o que definiria a maioridade ou a maturidade, ele não poderia entrar na gestão da sua herança. Isso significava o quê? Que não bastava apenas ter uma herança. Para se ter acesso a essa herança ou a gestão dela, era necessário maturidade. E é o que eu e você precisamos entender e compreender, que nesse paralelo, embora o apóstolo Paulo, se a gente for ser fiel à exegese, à interpretação bíblica, ele está falando do período antes da vinda de Cristo na lei, nós vivendo essa condição como tendo uma promessa, herdeiros de uma promessa, mas vivendo como escravos. E agora, depois da vinda de Cristo, no tempo pré-determinado pelo Pai, nós podemos entrar nesse lugar de relacionar com Deus como nosso Pai e agora nossos filhos. Nós não podemos negar que mesmo para mim e para você, que vivemos hoje esse tempo bendito da nova aliança e que somos os filhos, nós precisamos entender que também a nós se aplica essa verdade. Sem maturidade, nenhum de nós, por maior, por mais extraordinária que seja a herança, nenhum de nós será introduzido na plenitude dela. Quando olhamos para a palavra de Deus, isso é um fato. Nós precisamos entender que para se viver a plenitude de Deus, será necessário de mim e de você mais do que fé. Nós sabemos que fé é fundamental, o justo viverá da sua fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago capítulo 1 diz: peça porém com fé, não duvidando. Ele diz: o que duvida, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Nenhum de nós vai questionar a importância da fé, mas eu te garanto que pela palavra de Deus, só com fé, você não vai alcançar tudo que Deus tem. Hebreus capítulo 6, versículo 12 diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Você não vai herdar uma promessa só com fé, é fé e algo mais. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, o apóstolo Pedro diz: acrescentai a vossa fé. Ele está deixando claro que a fé já está lá, mas ele diz: acrescentai a vossa fé, a virtude, o conhecimento. E depois de fazer uma relação de virtudes, ele diz: porque se em vós houverem e abundarem essas coisas, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então é fé e algo mais. E nós temos olhado para uma geração que ela tem acreditado na utopia e na fantasia de que só com fé ela vai viver tudo que Deus tem. Eu quero te dizer, não é verdade. Um dos ingredientes necessários, se queremos viver a plenitude do que Deus tem, se chama maturidade. E nós precisamos entender, em primeiro lugar, quão extraordinária, quão gloriosa é a herança. Mas que assim como você encontra aquelas advertências no rótulo de medicamento, mantenha fora do alcance das crianças, Deus, com o alto padrão ou com a plenitude da sua herança, não vai agir de forma muito diferente comigo e com você. Quando eu olho para as Escrituras,
eu consigo enxergar, não apenas num texto como esse de Gálatas 4, mas em várias ilustrações, eu consigo enxergar Deus deixando claro que gente matura não está pronto para gerenciar a herança. Você lembra de Lucas 15? Quando você lê a respeito do filho pródigo, alguém que teve acesso à herança e dissipa tudo por falta de maturidade. Um dia desse, uma pessoa falou para mim: pastor, eu estava lendo um artigo de uma revista que dizia que 90 e tantos % dos ganhadores de grandes prêmios de loteria no mundo todo, incluindo países de primeiro mundo, vão dissipar a grande parte da fortuna em menos de 2 anos. Ele olha para mim e fala assim: essa é a maior prova de que esse dinheiro é amaldiçoado. Eu falei para ele: olha, eu não vou discutir a parte espiritual, e não discutir com ele, não estou discutindo aqui, então não estou falando nada, nem a favor, nem contra. Eu falei: mas uma outra estatística mostra que a maior parte dos herdeiros de impérios bilionários, de grandes empresas e companhias que foram construídos e se tornaram verdadeiros impérios, a maior parte dos herdeiros vai colocar a perder aquele império bilionário que foi herdado em pouco tempo. Isso significa o quê? Que então a herança é maldita? Não necessariamente. Toda pessoa que é introduzida na gestão de algo para o qual ela não foi preparada e não tem estrutura, ela tem tudo para comprometer aquilo que lhe está sendo confiado. E nós olhamos para isso como um fato não apenas estatístico no mundo natural, mas a palavra de Deus apresenta como princípio. Essa é uma das razões pelas quais o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: na hora de estabelecer um líder, que ele não seja neófito, não seja novo na fé. Essa talvez seja a razão pela qual os levitas, para começarem a cooperar em algumas áreas no templo, eles precisavam de 20 anos de idade, dependendo da função 25. Um sacerdote não começava antes dos 30 anos. E acredite, apesar de aos 12 anos de idade, Jesus está dando um show de Bíblia para os mestres do templo, ele não começou seu ministério antes dos 30 anos de idade. Porque quando a Bíblia fala de maturidade, nunca é só o quesito espiritual. Há sempre uma combinação de vários desses fatores juntos. Então Paulo escreve a Timóteo e diz: o líder não pode ser novo na fé, porque a experiência dele pode ser fantástica, impactante, inquestionável, mas isso não significa que ele teve tempo para crescer ou para amadurecer. E algo que eu percebo pelo próprio ensino da Bíblia é o cuidado que eles tinham de não estabelecer líderes imaturos. Na verdade, acredito que líderes imaturos, eles produzem mais dano à igreja do que falta de liderança. Talvez a prova disso é quando eu e você olhamos para o livro de Atos e vemos Paulo e Barnabé plantando igrejas no meio dos gentios. Eles chegam, pregam o evangelho, dão gás junto àquela turma, ficam um tempo com eles, depois fala para eles: segura a onda aí que nós vamos pregar o evangelho em outra cidade. Chegava na outra cidade, a mesma coisa, permanecia um pouco tempo, dizia para eles: segura a onda, nós vamos para outra cidade. E Atos 14 diz que depois de várias cidades é que eles voltaram para levantar os primeiros níveis de liderança, os primeiros presbíteros. Significa que quando saíram, deixaram sem liderança. Por quê? Porque é melhor ficar sem liderança do que ter líder imaturo. Líderes maturos causam mais problema do que falta de liderança. Agora, eu e você precisamos entender, e aqui a ideia não é criticar o líder, é mostrar para mim, para você, é nos lembrar a importância de encarar o assunto de maturidade. E quando eu olho para isso na palavra de Deus, eu me sinto muito encorajado e desafiado em vários níveis. Eu acredito que a nova geração está vivendo uma crise que ela não consegue mencionar, porque talvez ela não tenha o poder de comparação que alguns de nós, que temos um pouquinho mais de idade, conseguimos fazer. Mas é impressionante. Para nós, estamos no ministério pastoral. Eu muitas vezes sento para aconselhar um casal e eu fico me perguntando se eles estão precisando de conselho, de oração ou de uma chupeta. Porque às vezes parece 2 crianças que não têm a menor estrutura emocional ou maturidade em questões simples de relacionamento. Porque nós somos parte de uma geração que tem comprometido tanto a ideia e o conceito como aquele preparo que seria importante para vivermos maturidade. E a falta daquilo que temos no reino natural está também nos comprometendo a ter o devido paralelo, o devido entendimento no reino espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu me sinto desafiado. Quando eu olho para a minha caminhada, para a minha história, eu percebo que Deus me cercou logo cedo para garantir o entendimento desse tipo de princípio. Eu comecei a pregar aos 18 anos de idade. Aos 19 anos de idade eu já falava em ginásios cheios. E as pessoas não me chamavam por causa daquilo que eu tinha para pregar. Aliás, dou graças a Deus que naquela época não se gravava tudo como faz hoje, porque senão teria um registro de muita bobagem que eu falei lá no começo. E eu dou graças a Deus que ninguém tem provas quanto a mim. Você também. Cada um de nós é grato. Mas cada um de nós é um código. Estou falando só para um aqui na frente, tá bom, gente? Mas voltando aqui ao assunto,
eu comecei a experimentar, por causa da graça de Deus, da ação, do mover do Espírito, um crescimento no ministério. E eu me lembro que em agosto de 93, quando a coisa estava assim no auge, eu tive um acidente de carro que me gerou muita crise. Eu falo sobre esse assunto tanto no meu livro do Agir Invisível de Deus, como um pouco no livro da Maturidade. Esse acidente me deixou em crise porque, enquanto eu orava, minha vida foi poupada por um milagre divino. E uma coisa é o crente empolgado falar isso, a outra é quando médicos e enfermeiros que te socorreram, não cristãos, ficam todo o tempo dizendo para você: teu santo é forte, alguém lá em cima vela por você, é um milagre, você está vivo. Eu sabia que aquilo era um milagre, mas mesmo assim eu dizia: Deus, milagre por milagre, já que o Senhor ia fazer um, por que é que deixou o carro cair lá na ribanceira para depois dizer: eu te salvei? Não podia ter arrumado o carro lá em cima na pista? Eu tive perda total, toda a minha mudança estava dentro do carro. Enquanto era socorrido, roubaram tudo, até nossas malas. Eu, da noite para o dia, fiquei zerado. Tinha acabado de trocar de carro. Estava mudando de Campinas, São Paulo, onde me criei, para Curitiba, aonde moro hoje. E naquela ocasião, daquela mudança, eu consegui a façanha de pensar assim: quando chegar em Curitiba eu faço o seguro do carro. Pois bem, até hoje não fiz. E aquilo me gerou uma crise enorme. Perder um carro não é bom em momento nenhum da sua vida financeira, mas quando você está começando, dói mais ainda. E eu tinha aquela sensação de, quando eu orava, eu dizia para Deus: Deus, tenho certeza de que esse acidente foi coisa do miserável, do cão, do Satanás. Mas eu dizia para Deus: o diabo só pode tocar em alguém com permissão. Ou nossa, a Bíblia diz lá: não deis lugar ao diabo. Isso não significa que você acorda de manhã e preenche um formulário, venho por meio desse autorizar o miserável do Satanás. Mas quando a gente peca, quebra princípio, dá legalidade para que ele age. Eu falei para Deus: o diabo só pode tocar com permissão, ou nossa, ou sua, como está lá no livro de Jó. Eu dizia para Deus: no caso do meu acidente, eu tenho certeza que foi coisa do Satanás, mas nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão para ele. Eu dizia para Deus: eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, eu apelo em última instância, o Senhor sabe que não fui eu. Logo, por eliminatória, eu dizia: só sobrou o Senhor. E minha pergunta para Deus é: por que o Senhor deixaria isso acontecer? Quem já descobriu que Deus não costuma ficar dando satisfação para a gente? Durante 1 ano e 3 meses eu reclamei, eu resmunguei, eu ameacei, eu fiz greve, dizia: não prego, não oro com ninguém. Mas não teve nada que funcionasse. Durante 1 ano e 3 meses eu não tive resposta nenhuma. Até que chegou o dia da minha ordenação, do meu estabelecimento como pastor de uma igreja local. Porque uma das coisas que o acidente provocou de mudança é que eu acabei deixando o ministério itinerante e fui para o pastoreamento. Depois de 1 ano à frente da igreja, sendo examinado, testado, agora os pastores vieram impor as mãos sobre eu e os outros colegas. Eles estão orando conosco, começaram a liberar palavras proféticas, cada palavra profética muito precisa, muito tremenda. Mas um deles, o Francisco, hoje ele é parte da minha equipe lá em Curitiba, ele começou a falar de segredos do meu coração, como eu nunca tinha visto ninguém fazer. Eu depois fui perguntar para ele, falei: meu amigo, que palavra profética foi aquela? Eu nunca vi alguém profetizar desse jeito. Ele olhou para mim e falou: eu não estava profetizando. Eu falei: você não estava profetizando, estava fazendo o quê? Que eu nunca vi alguém falar algo tão claro, detalhado da parte de Deus. E ele olhou para mim como se estivesse falando de uma coisa normal, corriqueira, que acontece toda hora. Ele diz: a hora que eu botei a mão na sua cabeça para orar por você, eu vi um anjo de Deus em pé do seu lado. Eu falei: como assim viu? Uma coisa esfumaciada. Ele falou: eu tive uma visão aberta, vi como você está me vendo, ouvi ele como você está me ouvindo. E foi ele que me contou aquelas coisas a seu respeito. Resumindo a história, o anjo fala para ele, aponta o dedo para mim, em primeiro lugar para nós os três, fala para ele: você tem uma preocupação muito grande com esses ministros. E hoje eu entendo a preocupação dele, porque hoje nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério pastoral tão cedo. 20 anos de idade, solteiro, imaturo, não teria feito. Eu não me ordenaria hoje. Mas naquele momento ele falou: você tem uma preocupação muito grande com eles, mas o Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos dele. Eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, e ele está cuidando deles, não se preocupe. E ele ficou tranquilo. Mas depois disso o anjo aponta o dedo para mim e o caldo entornou para o meu lado. Ele disse assim: quanto porém a este? O anjo disse assim: ele é rebelde e ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Não foi legal ouvir isso não, gente. O anjo aparece para Daniel, chama de muito amado. Aparece para o Gideão, chama de homem valente. Ou para mim rolou só um rebelde. Eu me rebelei para provar que não era rebelde, mas não funcionou. Para encerrar a história, o anjo aponta o dedo para mim e fala para ele: diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi de fato, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás de destruí-lo. Mas o anjo disse assim: diga para ele por que Deus o permitiu. E o anjo disse: o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado e tratado por Deus. E era só uma questão de tempo
ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso, porque ele não tinha estrutura para suportar o lugar onde ele estava entrando. O anjo diz: o diabo queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. O anjo diz: nos próximos anos Deus vai tratar profundamente com ele nessa cidade. Eu estava em Guarapuava, achei que eu ia ficar pastoreando no máximo 2 anos. Só em Guarapuava foram 9 anos. O anjo diz: nos próximos anos Deus vai tratar profundamente com ele, antes de liberá-lo para que ele volte a correr e viajar pela nação, pelo Brasil e pelas nações. Em dezembro do ano passado, Deus me disse: agora se encerra um ciclo. Eu completei 25 anos de ministério pastoral. Ele diz: agora estou te liberando para voltar àquilo que você fazia lá no início. E hoje, depois de 1/4 de século, só na lixa do ministério pastoral, eu acredito que eu posso te dizer um pouquinho sobre tempo e sobre maturidade.